Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Espero que gostem do tema escolhido desta vez, que é ancestralidade. Por isso que vim toda a temática, né? Bom, para fazer jus a este tema, que é para mim muito importante, né? E vim aqui, né, com as minhas tranças, que fiz pela primeira vez na minha vida, porque eu estava sentindo vontade já de trançar o meu cabelo. E eu vou contar tudo para vocês sobre isso. E também vim com uma peninha. Por quê? Porque lembra também dos indígenas. Eu vou contar um pouco sobre a minha ancestralidade e o que eu tenho aprendido, né, com esse tema, né? Bom, seguinte, já faz um tempo que eu venho sentindo a força da minha ancestralidade, sabe? Já faz um tempo que algo dentro de mim vem me fazendo buscar por ela, sabe? Talvez seja porque eu estou em busca de quem eu sou, né? E quando a gente busca quem a gente é, eu acho que é fundamental a gente saber de onde a gente veio, né? Eu acho que é uma coisa que faz a gente enxergar, né? Como eu fui construída, de onde eu vim, sabe? De onde eu originei, né? E aí por isso esse tema vem vindo forte dentro de mim, vem reverberado mesmo em mim, assim, busque a tua ancestralidade, busque a força da tua ancestralidade, descubra quem você é, de onde você veio, e é por isso que eu estou aqui com este tema, né? Bom, para quem não sabe, eu tenho uma ancestralidade que é parte de africanos e parte de indígenas, né? Até onde eu saiba, né? Porque se eu tiver sangue de outros povos do mundo, eu não tenho conhecimento algum, tá? Bom, por parte de pai, eu acho que fica meio óbvio, né? Porque por conta da minha pele, que eu tenho beiço e tudo mais, né? Acho que fica meio óbvio, talvez, não sei, que eu tenho uma ancestralidade africana, né? E dos pretos mesmo. E aí, por outro lado, né? Da parte da minha mãe, a única informação que eu tenho sobre a minha ancestralidade é que uma vez, quando eu era pequena, ela me contou que a minha bisavó, a bisavó dela, não sei direito porque faz muito tempo isso, não sei se era minha tataravó, eu não sei, mas ela falou que era indígena, né? Que tínhamos consanguinidade indígena, vindo pelo menos pelo parentesco da minha mãe, né? Por parte das mulheres, né? Dessa minha geração. E eu nunca, assim, criança, né? Eu nunca me liguei tanto, né? Sobre a força que poderia ter isso. E agora, muito mais velha, assim, né? Agora, muito mais madura mesmo, que eu posso dizer. Eu tenho olhado para isso com mais atenção, com mais carinho e até mesmo com mais honra. Porque nessa minha busca, né, nesse meu autoconhecimento, nesse meu processo de lapidação, de transformação enorme que eu tô passando na minha vida, de fato eu tenho tentado buscar, sabe, essa energia. Na verdade, rebuscar, né, essa energia, assim, trazer à tona de volta, né? E é aí que eu começo a contar um pouquinho mais da minha história para vocês, porque que eu me lembre, assim, quando eu era pequena, era criança ainda, nos natais, eu lembro que a gente ia para São Paulo, que a família do meu pai era de São Paulo.
E eu me lembro muito bem que todos os natais a gente ia para São Paulo e a gente e tinha roda de samba em pleno Natal, entendeu? Tinha roda de samba e eu lembro, assim, eu era magrelinha e eu cambitinho, sabe assim? E sambava daqui, sambava de lá. E era pandeira, era, sabe? Era um batuque danado, era uma coisa assim que sempre mexeu, borbulhou com o meu sangue. E eu cresci com essa cultura do samba, do pagode, né? Esses sambas mesmo que, sabe? Esse samba mesmo que tira o pé do chão mesmo. E eu parecia uma passistinha, assim, desde pequena. E aí, fora isso, né? Eu queria contar para vocês que também eu tive contato desde muito pequena com a parte religiosa também da cultura africana, né? Que foi a Umbanda. O meu pai ele era chefe de terreiro de Umbanda mesmo, né? Não sei se é assim que fala, porque isso eu vivi quando eu era bem pequena, né? Acho que chama o pai, né? O pai de santo, não sei. Mas ele era lá, ele que tinha o centro de Umbanda, né? Era na minha própria casa, nos fundos. Então, assim, eu frequentava ativamente, era sempre tal dia da semana à noite, que eu me lembro, não lembro que dia. E eu estava sempre ali, gente, sempre, tipo assim, eu via as incorporações, eu conversava com os erescos, com os pretos velhos, eu tomava passe deles, sabe? Então, tipo assim, sempre foi uma coisa que desde pequena fez parte da minha vida, sabe? E foi muito enriquecedor pra mim, sabe? Inclusive, eu tinha uma sainha rodada que meus pais mandaram fazer pra mim. Sabe aquelas saias de baiana mesmo, assim? Sabe aquelas baianas que usa todos aqueles apetrechos assim na cabeça e aquela saia rodada, rendada, branca, sabe? Eles fizeram uma pra mim e eu amava, eu amava. Mandaram na costureira, tiraram minhas medidas. Eu lembro, assim, com muito carinho, sabe? E aí, depois de um tempo, eu comecei. Eu tava um pouquinho maior, assim. Eu sempre ia pros encontros da Umbanda com a minha sainha, entendeu? E era muito, assim, eu tenho saudade dessa época, porque fez parte de quem eu sou, né? Assim, fez assim, eu enxergo como uma identidade mesmo, sabe? De uma fração de quem eu sou, a Umbanda, né? E eu lembro que depois de um tempo, meu pai começou a frequentar o terreiro de Candomblé também, né? E eu também ia pra lá. Então, assim, eu frequentei muito, né, essas religiões de matriz africana mesmo. E eu tenho muito orgulho e tenho muito carinho e sinto muita honra por ter feito parte disso, porque é muito legal, assim, sabe? Eu ter feito parte de algo, de uma cultura que foi de onde eu vim, né? Então eu acho muito especial isso. E sobre os indígenas, né? Eu nunca tive muito contato com a cultura indígena, vamos dizer assim. Porém, agora, depois de adulta, não tem ninguém mais ayahuasqueiro que eu. Então, assim, foi um chamado que eu senti depois de mais velha. Que foi o chamado de conhecer mais a cultura xamânica, sabe? A força dos indígenas, a magia que eles trazem, né, das florestas. E hoje em dia é mais por essa energia xamânica que eu me movo na vida mesmo. E assim, por que eu quis trazer esse assunto, né? Porque algumas coisas começaram a me incomodar, sabe? Na verdade. Tanto da parte dos indígenas quanto da parte dos africanos, né? Porque eu comecei a estudar e aí eu comecei a perceber que ambos os povos,
que eu estou falando aqui, nossa, eles tiveram muito sofrimento, muito mesmo, sabe? Na época colonial mesmo, né? Quando os portugueses estavam chegando no Brasil ali e tudo mais, bom, primeiro, né? Eles começaram a escravizar a população da África, né? As pessoas pretas mesmo começaram a pegar, tipo assim, imagina, você tá lá vivendo sua vida tranquila, sabe? Com a tua cultura, com o teu povo e tudo mais, com as tuas religiões, com as tuas coisas, e de repente chega um povo que é de outro lugar, que você nem sabe de onde veio aqueles doidos, e eles chegam e com arma de fogo, assim, de uma forma que não tem como você se defender à altura, entende? E foi assim que aconteceu. E aí os portugueses começaram a pegar as pessoas pretas, os africanos, e começaram a pegar como se eles fossem objetos de trabalho, assim, como se fossem robôs de trabalho, né? E começaram a exportar essas pessoas nos navios negreiros, que eles chamam, né? Eu até tava vendo um documentário na Netflix que chama O Último Navio Negreiro. Eu comecei a ver, eu até pausei, porque mexe muito comigo, mexe muito, dói na minha alma. E eu entendo por quê, porque eu não vivi nada do que eles viveram, eu tô num momento de liberdade, né? Mas assim, essa energia, ela é carregada, sabe? Ela vem carregada de pessoa para pessoa, sabe o que eu tô falando? Isso é ancestralidade, né? E de alguma forma isso dói em mim, sabe? Porque eu sou parte deles, dessas pessoas que foram escravizadas, né? Então, dói na minha alma, sabe? É uma coisa que tá marcado em mim mesmo, que tipo, são meus irmãos, foram meus pais, minha família ancestral mesmo, né? Que sofreu tudo isso. E aí essas pessoas, elas eram pegadas como se fossem bicho mesmo e, sabe, era olhado pra ver o dente, eles abriam a boca da pessoa assim, tipo, abre a boca, tá, sabe, era um negócio horrível. Se vocês forem ver esses filmes, vocês vão ver o que eu tô falando, documentário sobre isso, e eles olhavam lá, esse negro, esse negro aqui é forte, pode levar ele, vou pegar. E aí eles compravam as pessoas como se elas fossem, tipo, mercadorias mesmo. E aí foi assim, aí muitos desses escravos chegaram no Brasil como mão de obra, né, para construir as coisas aqui no Brasil que os portugueses queriam construir, assim, mão de obra para tudo, na verdade. Eu cheguei a ver num documentário que essas pessoas, esses africanos, quando entravam no momento de serem escravizados mesmo, quando começavam colocar a mão na massa mesmo para trabalhar duro, como os colonizadores aqui do Brasil queriam, né, como os portugueses queriam, sabe qual que era a expectativa de uma pessoa preta, uma pessoa africana? A expectativa de vida? 7 anos. Sabe o que é 7 anos de expectativa de vida? Quando você começa a trabalhar desse jeito? Gente, era desumano. Eles trabalhavam, tipo, carregando pedra, sabe? Tipo, era um negócio bizarro. Eles construíam estradas, construíam igrejas, construíam tudo que tem no Brasil, sabe? E aí, fora isso, né, que é parte da minha origem, também fizeram o mesmo com os indígenas, tá? Não sei se vocês sabem disso, mas eles chegaram no Brasil, o que depararam com os indígenas? Da mesma forma que os africanos estavam lá vivendo a vida deles, os indígenas estavam lá vivendo em tribo, na floresta, em harmonia com a nossa natureza. Eles caçavam só o alimento deles para alimentar a tribo. Faziam, né, os seus rituais mágicos, né, como consagrar a ayahuasca, por exemplo, mas tem outros, como o rapé, por exemplo, e outras coisas outros rituais que eles faziam. Eles estavam vivendo ali em harmonia, né, com a cultura deles, com a natureza,
E de repente os portugueses chegaram também e falaram: não, 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 vocês são inferiores, vocês vão trabalhar pra gente. E foi a mesma coisa, gente. Então eles roubavam os indígenas da tribo mesmo e falavam assim: ó, agora você vai trabalhar aqui na floresta, extraindo pau-brasil. Aí eles pegavam outras pessoas, sempre os mais fortes. Agora você vai trabalhar na lavoura, produzindo, sabe? Plantando, produzindo tal coisa. E assim eles fizeram com os indígenas. A única coisa é que os indígenas, eles, apesar de serem fortes, eles não eram tão fortes como os africanos. Por isso que eles geralmente colocavam os africanos para o trabalho mais pesado que existisse, o mais duro. Mas por isso que eles levaram, por exemplo, os indígenas para a lavoura, por exemplo, né? E não para construção de estradas e tudo mais. E aí, esses indígenas também, eles foram pegados da sua família e falaram: agora vocês vão trabalhar. E é isso, não tem, porque eles tinham arma de fogo, eles tinham esse poder, entende? Então eles pegavam os povos que existiam e eles faziam o que bem entendiam com essas pessoas, entendeu? E assim, eu não tô aqui para criticar a Igreja Católica, tá? Mas eu gostaria de fazer um adendo aqui, que a Igreja Católica também fez parte disso. Eu já fui catequista, inclusive, eu já frequentei missa, eu já fiz crisma, eu já cantei na igreja, já puxei coral, já cantei salmo, já fiz de tudo, gente. Eu sou muito grata, principalmente pelas coisas que eu pude aprender com a Igreja Católica sobre Jesus. Mas não tem como a gente, sabe, fingir que não viu que a Igreja Católica, ela ajudou na escravidão desses povos, né? E isso dói em mim, sabe? Isso dói. Assim como dói em mim saber que a Igreja Católica também queimou mulheres, sabe? Que a Igreja Católica também queimava a gente falando que a gente era bruxa e tudo mais, né? Mas assim, só um adendo, só estou comentando sobre a história, tá? E dizendo que dói sim em mim, agora que eu tenho mais conhecimento sobre a história. Por isso que eu falo aqui para vocês, eu quero trazer esse assunto à luz para que vocês talvez tenham a curiosidade, sabe, de buscar a história de vocês. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque a partir do momento que eu comecei a buscar a minha história de origem, eu pude compreender a força que eu tenho interna, que ela vem de algum lugar, não é só da Dani Marques, entende? Obviamente que ela vem de Deus, mas tem algo humano, é uma energia humana que já existiu e que ela soma com a minha, entende o que eu quero dizer? E aí eu pude compreender por que eu sou uma pessoa tão forte, por que eu sou uma pessoa tão forte, que nada me derruba. Eu posso tropeçar, eu posso chegar no fundo do poço, mas eu nunca me entreguei, nunca me entreguei. Eu sempre consegui sair de toda e qualquer situação, independente se pessoas vieram para me derrubar ou circunstâncias da vida vieram para me derrubar. Sei lá, não interessa. Eu sempre tive muita força e muita gente fala isso pra mim, que eu sou uma pessoa muito forte por tudo que eu já passei na vida, né? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais da minha história, tem os outros vídeos anteriores a esse. E eu ficava assim, nossa, realmente sou forte, mas da onde vem essa força, sabe? Fora a sobre-humana, né? Vem da minha ancestralidade, vem do meu povo ancestral. Porque olha o que esses povos passaram para que eu estivesse aqui. Olha, tipo assim, não dá pra ter a dimensão. Eu tô contando, eu tô imaginando como que era, mas não dá pra ter a dimensão, sabe? Do que foi, de quanto sofrimento. Quando eu penso já me dói. Imagina quem estava passando por isso. E todas essas pessoas
passaram por tudo que passaram, de alguma forma, para que eu estivesse aqui. Elas aguentaram. De alguma forma, elas aguentaram. E é por isso que eu estou aqui, entende? E mesmo assim, elas foram passando uma para outra essa força, sabe? Nossa, tem coisas tão tristes que eu assisti sobre tantos indígenas, sobre os africanos, eles perdendo suas famílias, eles sendo arrancados, sabe? Sendo levados para um lugar que eles nunca viram na vida, nem sabiam onde estavam. Nossa, gente, é uma coisa muito forte, muito forte. Tipo assim, o povo que me deu origem e poder integrar isso em mim me faz assim me sentir mais completa e não só completa, mas querer honrar a essa energia, querer honrar aos que vieram antes de mim para que eu estivesse aqui, porque agora eu estou aqui num momento de liberdade. Tudo bem que eu ainda posso passar por preconceitos, né, diante da minha cor. Já passei preconceito. Por exemplo, uma vez um boy, uma coisa bem idiota que eu vou contar, mas serve. Uma vez um boy, eu tava conversando com ele no WhatsApp, e aí, tipo, sabe as mãozinhas lá, aquelas mãozinhas que a gente manda, um joia, não sei o quê? A minha, ela é assim, pretinha, sabe? E aí, eu lembro que eu mandava uma mãozinha pretinha, assim, né? E eu lembro que o cara falou assim, nossa, por que você manda essa mão preta? Aí eu falei assim, ué, porque sim, é assim que eu sou. Aí ele falava assim, não, você não é assim, você é mais branca. Manda a mão branca. Daí eu fiquei... E na época eu era tão tapada, mas tudo bem. Era a Dani, né, de antes, não vou me xingar. Retiro o que eu disse. Mas eu era tão inocente, assim, tão ainda, sabe? Não tinha muito discernimento sobre o que as pessoas me passavam, que eu falei, você tem razão. E aí eu deixei uma mão branca, mas eu olhava para aquilo e eu falava, nossa, que estranho, mas eu não sou assim. Ou seja, como eu me via. O importante é para mim como eu me vejo. E eu sempre me vi negra, sempre me vi preta, sabe? Por mais que, tipo, a minha tonalidade de pele seja um pouco menor, não sei se é assim que fala, do que uma pessoa muito mais escura de pele, sabe? Um tom mais escuro, sabe? Então, assim... Mas eu me vejo como eles, entende? Tipo, vocês entendem o que eu quero dizer? Então, assim, eu nunca me vi como branca. Não sei se alguém me vê como branca, mas eu nunca me vi como branca. Então, era normal mandar uma mãozinha lá preta, entendeu? E é interessante porque o preconceito das pessoas, né? Tipo assim, que tem eu mandar uma mão preta? É o jeito que eu me vejo. Tipo assim, vai se lascar, entendeu? Tipo assim, tá incomodado porque eu me vejo preta? Entendeu? Então, assim, já aconteceram várias coisas, gente. Eu já morei numa cidade de Santa Catarina também, que tem a origem alemã. E também ali eu já passei alguns perrengues também. Mas assim, tudo bem. Foram coisas que eu passei para eu entender muitas coisas, entende? E é interessante isso, porque por muito tempo assim também, eu fiquei mais de boa sobre esse assunto, sabe? Mas assim, sempre quando eu via algum tipo de preconceito, isso me incomodava. Mas eu nunca, tipo, fiquei falando abertamente sobre esse assunto, sabe? Mas agora eu tô sentindo, assim, muito forte em mim por conta dessa minha busca por isso, né? E eu tenho pegado essa força africana, é por isso que eu fiz essas tranças. Eu não fiz só porque, eu acho bonitinho. Porque eu queria integrar essa força em mim, sabe? E isso aqui faz parte da cultura africana. E eu tô encantada nessas tranças. Eu tô encantada. Eu fiquei 3 dias com a cabeça doendo pra caramba, porque eu não sabia como é que era, né? E agora passou. Porque ela é bem na raiz e ela
puxa mesmo. Até queria agradecer a Su, que fez essas tranças em mim. Ela também, né, tem origem africana, a Su, maravilhosa. E, bom, gente, é isso, assim. Eu quero cada vez mais pegar essa força, esse poder, porque, assim, os povos que me deram origem, eu acho que não tem povo mais forte, sabe? Tem os judeus também que passaram coisas, assim, que é indescritível, assim, é surreal o que os judeus passaram também. Mas eles, apesar de tudo, eles conseguiram sobreviver, né? Assim como os africanos e assim como os indígenas. Mas a gente vê que até hoje em dia ainda existe muito preconceito mesmo com as pessoas de origem africana. Os indígenas até hoje sofrem porque vocês veem aí, né, o marco temporal, por exemplo. Assim, eles ficaram com pouquíssimas terras e ainda estão querendo tirar o que sobrou, entende? Sendo que esse povo indígena que protege a nossa natureza. Vocês entendem isso, gente? Se a gente perder a nossa mata, acabou. Não tem mais volta, entendeu? Porque muito vem de lá. Então, assim, a gente já tá em extinção de milhares de animais, plantas, sabe? Tá acabando tudo. E ainda as pessoas querem tirar mais, sabe? E esse povo que protege tudo aquilo ali, eles moram, é a casa deles a floresta. Eles não estão ali, tipo, vou pegar um pedacinho de terra aqui pra mim. A terra já era deles antes dos portugueses chegarem. Vocês entendem o que eu tô falando? Então, assim, pelo amor de Deus, a gente precisa ver isso. E não é que, tipo assim, assina lá, sabe? Não ao projeto lá que eles estão querendo que valide, sabe? E assim, não é, eu vou lá ajudar os indígenas, não. Não. É ajudar os indígenas a nos ajudar, porque eles que estão protegendo tudo ali, entende? Então, assim, porque aquilo é a casa deles. Então, e outra, né? Mais uma vez, vou aqui falar da ayahuasca. A ayahuasca, eu sinto que agora ela tá vindo mais à tona porque ela tá pedindo ajuda. E assim, ela não tá pedindo ajuda nossa. Ela tá, tipo, abrindo a nossa mente para que a gente expanda a nossa consciência e entenda a importância de preservar tudo que temos aqui, que já é abundante, sabe? Que é a nossa natureza. Porque o planeta Terra já tá, sabe? Então, assim, eu tenho muito orgulho, gente. Quero dar um respiro aqui, porque isso mexe muito comigo mesmo. Mas eu tenho muito orgulho, sabe? De onde eu vim mesmo. Porque é isso, eu vim da natureza. Por isso que eu tenho tanta ligação com a natureza. E por isso que eu falo pra vocês que é tão importante a gente buscar a nossa origem. Porque aí sim, começou muito a fazer sentido. Por que eu gosto tanto da ayahuasca? Por quê? Porque vem do povo indígena, tá dentro de mim, isso reverbera em quem eu sou, entendeu? Tipo, eu vim com essa energia, nasci com essa energia, tanto dos africanos quanto dos indígenas. E é óbvio que em algum momento da minha vida, isso ia reverberar, ia vir à tona, e eu ia olhar com mais carinho. Porque é isso, é identidade, entendeu? Identidade energética mesmo. E por isso que eu amo tanto a ayahuasca, óbvio. Ela vem da onde? Do meio da floresta, gente. Entende? É isso que faz todo sentido pra mim. Bom, gente, agora eu gostaria, em honra, né, ao meu povo ancestral, indígena e africano, mas vou fazer uma homenagem ao povo africano dessa vez, que eu conheço uma canção muito linda que vem das religiões de matriz africana, que eu vou cantar para vocês.
porque eu amo cantar. Faz tempo que eu não canto. Então, ela chama Vi Mamãe Oxum na Cachoeira. Espero que vocês gostem. Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio, lírio, lê, colhendo lírio, lírio lá, colhendo lírio pra enfeitar nosso congá, colhendo lírio, lírio, lê, colhendo lírio, lírio lá, colhendo lírio pra enfeitar nosso congá. Ai, gente, que delícia! Tá vendo? Tipo, é a cultura é maravilhosa, gente do céu. Procurem mais sobre a história ancestral de vocês, porque isso dá um poder. Olha, eu canto essa música, parece que eu vou para outra dimensão ou volto lá na história, sabe? É um negócio tão que tá inserido na alma. Eu gostaria muito que vocês procurassem essa ancestralidade de vocês para sentir o que é isso, a honra que é estar aqui, sabe? Fazendo parte de toda essa história de um povo, sabe? E de alguma forma ser representante também deste povo, sabe? Isso assim me faz, tá cada vez mais me fazendo me sentir especial de alguma forma e no meu caso muito forte por saber de onde eu vim e o que o meu povo passou para que eu estivesse aqui. Então eu quero honrar, eu quero fazer trança, eu quero estar com pena. E não só isso, sabe? Isso é estético, mas assim, eu quero viver a minha vida carregando todos eles comigo, sabe? Com coragem, sabe? E também defendendo eles, sabe? Porque, tipo, eles são maravilhosos. Eles têm muita cultura a acrescentar. Eles trabalham também com magia. Os africanos também têm magia. Eles têm a parte de incorporação, sabe? E os indígenas, as plantas, muitas coisas, né? Então, assim, eu amo magia. Por quê também? Por quê? Porque eu vim de povos que mexem com magia. E outra, eu sou mulher, né, gente? Então, assim, busquem a ancestralidade de vocês para que vocês sintam isso que eu tô falando, sabe? E que vocês consigam, assim, ter orgulho, sabe? Ter orgulho de quem vocês são, de onde vieram. Isso é tão importante pra gente, pro nosso autoconhecimento mesmo, sabe? Pro nosso auto-amor, amor próprio. E pra gente olhar assim e falar, porra, eu sou foda, olha de onde eu vim, sabe? Isso não é, tipo, ficar se achando. Isso é você integrar a tua força ancestral. E, inclusive, nas minhas meditações, eu chamo, todas as vezes que eu medito, eu chamo. Gostaria de quem puder estar da minha força ancestral, de todos os meus ancestrais junto comigo, porque eles me ajudam a ter as intuições que eu preciso para fazer as coisas que eu preciso na minha vida, para tomar decisões e tudo mais. Eles estão sempre comigo. E eu gostaria também de indicar alguns documentários, né? Que tem o documentário na Netflix, que é da Cleópatra, que... eu até vou falar aqui encerrando, que, gente, eu não sabia... Olha, é um absurdo eu não saber isso, mas eu não sabia que a Cleópatra era preta. Não sabia, porque sempre fizeram a Cleópatra branca com o cabelo de chapinha. Não. Obviamente ela era preta, né? Mas todo mundo embranqueceu ela, né? Mas sim, gente, assistam a Cleópatra, principalmente vocês mulheres, porque foi dali que eu comecei a sentir essa vontade de deixar meu olho assim com maquiagem, sabe? Assim, e trançar meu cabelo, sabe? Esse poder começou, sabe?
reverberar em mim a força da Cleópatra. Olha que maravilhoso, eu venho com a força da Cleópatra, porra! E a Ginga também, que foi a rainha de Angola, o último navio negreiro. Todos esses 3 documentários tem no Netflix. Se vocês quiserem dar uma olhada, gente, eles são muito ricos, tá? E é isso, se interem mais aí da ancestralidade de vocês, porque, olha, muda a vida, assim, parece que é uma coisa, assim, supérflua, mas não. Depois que você pega a força, parece que algo muda dentro de você, sabe? E eu estou muito feliz por ter gravado esse vídeo aqui e falado um pouquinho disso, que também tem feito parte da minha vida agora. Se vocês gostaram aí desse vídeo, deixe um curtir para ajudar o canal, que tá no comecinho. E compartilhem também esse vídeo com outras pessoas. Me falem aí se vocês já sabem qual a ancestralidade de vocês. Eu vou amar saber disso. Podem colocar aqui embaixo. Contem histórias dos seus antepassados, né? E outra, gente, fundamental, começa honrando pai e mãe. Começa honrando pai e mãe, que é a tua base, é a tua família, entendeu? Não precisa nem ir lá muito pra trás. Eu tô falando pra ir, mas assim, começa do básico, entendeu? Que Deus com certeza vai olhar pra gente com muito mais amor, com muito mais carinho, porque a gente tá honrando quem nós somos, né? De alguma forma e de onde viemos, tá bom? Então é isso, gente. Até o próximo. Espero que tenham gostado. Um beijo e Wakanda Forever!